Olá, senhores! Tudo certo? Estamos de volta à nossa parte um da teoria neoclássica da administração. Lembrando, esse é o nosso segundo momento ainda na semana 9, né, da nossa teoria neoclássica. Beleza? Vamos continuar aí com algumas características da teoria neoclássica. E aí, logo de cara, a gente tem aqui um principal nome da teoria neoclássica que nós devemos gravar, que é Peter Drucker. Peter Drucker, pessoal, né? Continue com suas anotações, é considerado o principal, um dos principais, digamos assim, gurus da administração moderna, ou seja, a gente tem Peter Drucker como um dos principais pensadores da moderna administração. Professor, mas o senhor falou na aula passada século XX, a gente pode falar que é moderna administração? Sim, pessoal. Né? Num período histórico, aí, o século XX é relativamente novo, né? Se a gente pensar em termos de evolução das teorias administrativas. Então, a gente tem aí o Peter Drucker como um dos principais pensadores da nova administração, um dos principais pensadores da teoria neoclássica. E ele coloca alguns aspectos que nós vamos relembrar aqui, algumas questões que já vimos da abordagem clássica, né? Quanto ao objetivo, aqui ele traz a seguinte questão: apesar de ter um objetivo, tendo um objetivo como final, né, sempre a organização ela tem algo a mais para dar. Né? A gente viu que o lucro ele é extremamente importante, mas Peter Drucker ele coloca uma questão fundamental. Além de você olhar o lucro, olhar a empresa como um todo, você tem aquela visão do indivíduo, você precisa de olhar o indivíduo, e aí a gente traz da onde esse olhar do indivíduo? Da teoria das relações humanas, isso aí. Você tem um olhar para o indivíduo também, afinal, se o indivíduo ele está se desenvolvendo, ele quer subir na carreira, ele quer galgar, ter uma ascensão profissional maior, ele vai contribuir com a organização. E um outro aspecto que o Peter Drucker traz para a gente, eu vou mostrar para vocês no slide, que até então não se falava, né? Se você observar aí no último tópico, porque eu estou usando o PDF aqui, é a sociedade. Esse é uma característica principal aí de Peter Drucker, quando ele fala quanto aos objetivos, que vai muito além, né? Se você observar hoje em dia, o que nós temos, né? Para quem já estudou aí matérias como segurança, meio ambiente e saúde, você tem um olhar para fora da organização, um olhar externo. Vocês que estão num curso de graduação em administração, o que você tem hoje? Você precisa de comprovar para a sociedade que sua empresa é ambientalmente responsável, ou que ela não agrida o meio ambiente, ou que ela tem uma responsabilidade com a sociedade, né? Não só na questão do ambiente, mas também com algumas questões sociais. Então, o Peter Drucker, ele logicamente não falava tudo isso lá no início, mas se você vê algumas teorias novas da administração, essa nova cara que a administração tem de se preocupar com a sociedade, mas você busca lá atrás, quando o Peter Drucker falou que deve ser olhado um pouco para a sociedade, né? Então a teoria neoclássica ela é bem interessante aí nesses pontos. E aí nós temos também quanto à administração, aqui é a nossa essência, né? É a nossa essência de alguns princípios da administração. Por quê? Porque você tem o nosso pode ser, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar, mas você tem alguns princípios genéricos da administração. Como assim, professor? A ideia de olhar a administração como um todo, como uma estrutura, né? O que o Peter Drucker está falando aí? Que o administrador ele deve ter essa característica do gestor, ele olhar para a organização enquanto estrutura, saber fazer a gestão daquela organização. Como que eu vou gerir uma organização olhando para as diversas áreas? E o gestor ele deve ter um olhar não somente interno para a organização, mas externo. É isso que Peter Drucker
fala. Então, o gestor atual ele deve olhar também para o ambiente externo à sua empresa, né, na hora de tomar alguma decisão. Quanto ao desempenho individual, aqui Druck ele traz muito a ideia também de teoria das relações humanas, focando no indivíduo, falando que a organização ela existe, ela tem as metas. Mas o que é a organização? A organização nada mais é do que os seus indivíduos, ou seja, a instituição ela só existe, ela só tem algumas metas, ela só é possível chegar em algum lugar porque ela tem os indivíduos trabalhando dentro do seu internamente, né, e pensando também no ambiente organizacional. Então você tem os indivíduos alcançando meta e como eu falei para vocês, os indivíduos eles têm, os funcionários têm a sua, digamos, ambição pessoal de galgar lugares maiores na empresa, determinados cargos, uma melhor questão salarial, mas com isso também eles ajudam a alavancar a empresa, porque eles vão perseguindo os objetivos pessoais e os objetivos pessoais eles geralmente estão linkados com os objetivos organizacionais. Então, pessoal, o indivíduo alcançando a sua satisfação a nível profissional, provavelmente ele irá também alcançar algum objetivo organizacional, objetivo corporativo, né? Objetivo da organização aí. E aí a gente tem algum conjunto, né, de posições hierárquicas e funcionais que os autores neoclássicos acreditam, né? Esses conjuntos são orientados aí para um objetivo econômico de produzir bens ou serviços e tem alguns princípios fundamentais. Agora sim nós vamos voltar, né, em alguns princípios fundamentais que são vistos lá atrás na abordagem clássica, mas que são bem delineados aqui na nossa abordagem neoclássica. Vamos lá. Primeiro princípio aí fala da divisão do trabalho. A ideia aqui é que o trabalho ele vai ser decomposto em pequenas tarefas. Esse trabalho ele precisa de ser dividido, né, e ser organizado. Para quê? Para que cada área possua sua determinada função. Cada área tem um objetivo melhor, né? E cada funcionário ele possa produzir o máximo possível, né? Professor, mas cada funcionário produzir o máximo possível, sim. A ideia aqui da teoria neoclássica é que o trabalhador ele possa utilizar o máximo da sua capacidade, do seu potencial de trabalho. É aquela ideia de fazer mais com menos, né? Professor, então eu devo alocar as tarefas, um determinado setor que precisa de 3 funcionários, eu vou colocar 4? Não, eu tenho um gasto. Então, vou reduzir o máximo dos meus custos, vou deixar 3 funcionários, porque eles precisam de utilizar a sua capacidade máxima. E outra, um padrão aceitável de qualidade, lógico, né? Você deve observar. Então, traz aquela ideia da divisão do trabalho um pouco clássica aí, mas sempre reduzindo custos, né? Custos com mão de obra, custos com material direto, né? Aquela questão de fazer mais com menos, aquela sempre quando você ouvir essa questão fazer mais com menos, você sabe que tem origem lá na teoria neoclássica. Um princípio que vem logo após é o princípio da especialização, que é um pouco o que a gente falou da divisão do trabalho. Ou seja, o funcionário, o empregado, ele vai ser especialista em determinada função. Por quê? Porque é muito interessante para a empresa que tem aquele grupo de funcionários especializados em desenvolver determinadas atividades. A gente já viu que a especialização ela traz benefícios de que podem ser produzidos numa quantidade maior e melhor, isso tanto produtos quanto a prestação de serviço, né? Então, os autores neoclássicos eles se preocupam aí com os órgãos, as diferentes áreas, cada um especializada nas suas determinadas funções. Seguindo aí, a gente tem uma base na hierarquia. Essa hierarquia aí, pessoal, é aquela também ideia clássica de que todos os funcionários precisam estar elencados em uma hierarquia. E
a gente tem como base aquela estrutura organizacional, né, que foi falado lá atrás para a gente com Taylor e Fayol, né? Porque você tem uma estrutura da organização enquanto todo, e cada funcionário ele deve se submeter a determinada pessoa, a determinada chefia. E aí, como que se dá? Obviamente, o gestor ele deve saber como lidar com essa situação de chefia, né? Aquela questão do poder, né? O gestor ele deve ser um líder nesse caso, porque ele está numa posição hierárquica maior. Mas a gente observa isso quando a gente vai falar desse próximo princípio aqui para você, ó, da amplitude administrativa. Vamos tentar entender a hierarquia dentro desse princípio da amplitude administrativa. Nessa questão, quanto maior a amplitude administrativa, maior o número de subordinados, ou seja, quanto maior a amplitude administrativa, maior o número de subordinados que o gestor tem. Isso é bom ou é ruim, pessoal? Hoje em dia, isso não é considerado como uma coisa muito boa a nível administrativo. Por quê? Porque, às vezes, um gestor, para liderar um grande número de funcionários, pode perder, né, aquele controle, ele talvez ele não consegue se organizar, não consegue dirigir muito bem os seus liderados. Então, a ideia aqui é que a amplitude administrativa ela seja sempre achatada, né? Você tem o topo e você tem a base. A ideia é não estar muito longe o topo da base. A ideia é sempre achatar para chegar o mais próximo possível. Por quê? Para que esse funcionário aqui da base ele consiga conversar com o funcionário do topo. Ele conseguindo conversar fica muito mais fácil para resolver várias questões, né? Imagina um funcionário aqui no Espírito Santo tendo que ligar, ir lá no Rio, fazer uma webconferência com o pessoal de São Paulo, até mesmo multinacional no exterior. Cada um tem o seu tempo. Quando que vai dar para marcar uma reunião? É muito mais fácil ter uma liderança, um comando aqui no Espírito Santo que em outro estado. E aí a gente fala, né, de um princípio básico aí da administração, que é o empowerment, é o empoderamento, ou seja, a ideia é, se o gestor não está perto, se eu não consigo aproximar muito o topo da base, para tentar essa aproximação, o que eu faço? Eu delego funções. E aí, você delegando funções, dando empoderamento para algumas pessoas, você pode falar, esse indivíduo ele é responsável, por exemplo, no Espírito Santo, na região serrana, na Grande Vitória, na região sul do estado, na região norte do estado, por, sei lá, pelo setor de produção da empresa. Então, você tem, observe o exemplo que eu dei, em vários locais do estado, gestores para tomar decisão. Por quê? Porque você delegou, você deu empoderamento para esses indivíduos. Beleza, pessoal? Aqui, né, encerramos essa primeira parte da teoria neoclássica. Eu chamo a atenção para você, principalmente aqui no chat. Ó. Eu coloquei até essa observação aqui para você participar do chat, né, para as orientações gerais e tirar as suas dúvidas, né? No chat, pessoal, a gente sempre surge uma dúvida nova de um colega, então é muito importante que vocês participem do chat. E algumas orientações gerais eu já coloco no chat para você ficar sabendo o quanto antes. Beleza, pessoal? Então, nós ficamos por aqui essa semana. Dê uma olhada lá no vídeo do canal, né? Faça o seu comentário, curta, né? Tiver alguma observação, pode inserir lá para a gente. Beleza? Então, até a nossa próxima quinzena aí com a teoria, com a parte 2, né, da teoria neoclássica. Até mais, pessoal. Bons estudos.